Estava me aguardando para quê? Para nossa aula 58, nossa aula híbrida. O que você está achando? Vamos lá. Está conseguindo acompanhar direitinho? Está aí conseguindo perceber que são dicas para que você possa melhorar a sua leitura, a sua interpretação e principalmente a sua escrita. Olha aqui, hoje vamos falar sobre o quê? Já falamos sobre tantas coisas, né? Já trouxemos tantas dicas para você. Mas e hoje? Lembra daquela função emotiva? O que traz aquela emoção? Aquele texto que você, quando termina a leitura, tá ali, né? Ai, me emocionei, e agora? E aquele mais apelativo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, tá? Para você conseguir identificar, para você conseguir ali marcar cada item da sua leitura. Vamos para a tela. Vamos lá, nossa aula 58 vem assim, a pergunta logo que eu faço para você aqui. Por que é importante reconhecer as funções emotiva, vai lembrando aí, apelativa e poética nos textos para compreender melhor as intenções do autor e os efeitos causados no leitor? Por que é importante? Então fica aí a pergunta para você. Tá? E aí você pode respondê-la lá depois da sua leitura complementar. Terminou nossa aula? Vou lá para minha leitura complementar, vou para minha atividade e eu posso fazer aqui essa, eu vou deixar como dica, né? Então, por que é importante você saber identificar qual é a intenção? Tá bom? Fica para você. Funções da linguagem. As funções da linguagem são maneiras diferentes de usar a linguagem dependendo do objetivo. O que eu quero transmitir para o outro? Qual é aqui a minha finalidade? Aí nós vamos trazer aquela palavrinha novamente que é qual a finalidade de quem fala ou escreve. Elas ajudam a entender qual é a intenção do texto. Então, qual é a intenção que eu quero? O que eu quero mostrar aqui? Ah, eu quero informar, né? Então, eu vou informar, eu quero emocionar, eu vou tirar lágrimas daquela turma ali. Vou fazer um texto bem bacana e vamos ver quem vai se emocionar. Então, será que o meu alvo foi atingido? Ah, eu quero convencer. Quando eu falo em convencer, o que eu vou lembrar daquela palavra persuasão? Eu vou persuadir. Será que eu consigo? Quero chamar atenção e entre outras. Então, aqui, coloque aí as funções da linguagem. Qual é o meu objetivo? Eu vou começar pela função referencial ou aquela função denotativa. Você lembra? Denotativa? Qual é o significado dela? É aquela do dicionário? Aquela de verdade, aquela valendo ao pé da letra? Objetivo, informar de forma clara e objetiva, sem rodeios. Então, essa função referencial, ela é direta, tá? Coloque aí. Função referencial, uma função direta, clara. Exemplo, o Brasil fica na América do Sul, ponto, acabou. Não tem rodeios, não tem história, não tem filosofia, não tem nada. Aqui é a nossa função referencial. Qual outro exemplo que você pode colocar aí no seu caderno? De função referencial. Lembra que é aquela função, o objetivo dela é informar de forma objetiva, tá bom? Sem trazer muitos rodeios. Não, é isso aqui e acabou. A casa é amarela. Ponto. Acabou, informou. Função referencial. Mas eu também tenho a minha função poética. Falar em função poética é falar de quê? Diga aí. Vamos ver. Ai, professora, é criar beleza, né? Eu quero dar ritmo à minha leitura, à minha escrita. Eu quero o quê? Trazer uma emoção, mas aí eu vou utilizar da linguagem, certo? O objetivo é criar beleza, ritmo, emoção no uso da linguagem. Como assim? Eu já trabalho dessa forma? Já fiz algum texto assim? Vamos ver no exemplo. O amor é fogo que arde sem se ver. Olha lá, aqui eu tenho uma função poética. Eu tenho um objetivo por trás da minha escrita. Então, qual você se identifica? A função referencial, aquela função direta, clara, sem deixar subentendido nada. A função poética chama a sua atenção?
ou não? Hã? A função emotiva. Qual é o objetivo dessa função emotiva? Expressar sentimentos, opiniões ou emoções de quem fala. Você utiliza muito a função emotiva? Ai, professor, eu gosto bastante. E aí, de que forma? Como é que você faz isso? E aí eu volto, já temos a terceira, né? Função referencial, marquei, função poética, que eu vou embelezar, eu vou trazer um ritmo aqui no uso da linguagem, e a minha função emotiva. Por exemplo, estou tão feliz hoje. Consegue classificar aqui como função referencial ou uma função emotiva? Aí eu vou lembrar que a minha função emotiva, ela vem expressando o quê? Sentimentos, opiniões, emoções de quem fala, certo? Então você pode fazer no seu, pode fazer o seu mapa mental, tá? A função referencial. Sem você buscar o conceito lá, o que você já coloca? Professora, posso colocar o conceito? Posso colocar um exemplo? Pode, que fica mais fácil para você. E aí você sai da referencial, eu vou trabalhar com a minha função poética, né? Então aí, coloque também qual o seu conceito em relação à função poética. Dicas de interpretação, análise do seu trecho. A minha função emotiva, e aqui ela é muito carregada das minhas emoções, tá bom? Função conativa, apelativa. Ei, quando fala assim, ei, você está apelando, hein? Quais são os recursos aqui quando eu falo da minha função apelativa? Qual é o objetivo dela? Vamos ver. A palavra já traz muito para a gente, mas de que forma que eu vou trabalhar isso aí na minha leitura, no meu texto? Qual é o objetivo da função conativa? Convencer, influenciar ou dar ordens ao leitor ouvinte. Exemplo: compre agora e aproveite o desconto. Aqui nós podemos encontrar sempre, vê se você concorda aí, no comércio. Você está ali caminhando, de repente você é praticamente, te levam à força para dentro do estabelecimento, compre agora e aproveite o desconto. Onde mais você consegue encontrar essa função conativa? Vamos ver. E aí eu sempre digo que a nossa linguagem, ela está no nosso dia a dia. Concorda? No nosso cotidiano. Falar dessa função referencial. Como que eu encontro? Mas eu encontro mais aquela função emotiva. Qual dessas aqui você se encaixa? Não perca esta oferta imperdível, compre já. Muito comum em propagandas. Que mais? Leia com atenção antes de responder às perguntas direcionado ao leitor, especialmente em provas e instruções. Então aqui, só para a gente relembrar, o que nós temos falando em função referencial. Olha lá, e aí eu trago todos esses tópicos para funções da linguagem. Qual é o objetivo dessas funções da linguagem? São maneiras, o que você precisa compreender é que eu tenho várias maneiras de usar a linguagem. Não existe aquele padrão, não, vai ser só esse aqui. Eu tenho que seguir só esse ritmo. Não. Qual é o meu objetivo? Qual era a minha finalidade? Tá? Então, aqui eu vou lembrar da finalidade. E aí eu posso trabalhar com as minhas funções, que são várias. Depende do que eu quero. Para quem que eu vou escrever? Qual é o objetivo? Por quê? Elas ajudam a entender qual é a intenção do texto. O que eu quero? Eu quero só informar? Eu vou trabalhar com qual? Diz aí. A referencial. Professora, mas eu quero emocionar, convencer, eu quero chamar a atenção, entre outras. Então aí você já pode escolher a função referencial,
que ela é direta, sem rodeios, tá bom? Olha aí. Função referencial, direta. A função poética, ela já te dá mais possibilidades de quê? Você pode embelezar, você pode trazer aquele ritmo, as rimas ou a emoção no uso da linguagem. E aí, não poderia ser diferente trabalhando com Camões, o amor é fogo que arde sem se ver. A função emotiva. Você faz parte aqui da função emotiva, você se encaixa quando você vai fazer a sua produção? O que acontece na função emotiva? Tá? Expressa sentimentos, opiniões ou emoções de quem fala. Tem gente que é muito emotivo, né? E aí acaba fazendo uso diretamente aqui da nossa função emotiva. Estou tão feliz hoje. E a função conativa, você vai... Deixa eu apagar aqui que ficou... Pronto. E a função conativa é aquela que você vai brincar, que você pode ali trabalhar de uma outra maneira sem ter aquele cuidado direto da denotativa, tá? Ela é apelativa. Qual é o objetivo dela? Convencer. Que mais? Influenciar ou dar ordens ao leitor ou ouvinte. Compre agora e aproveite o desconto. Sempre ouvimos isso. Não perca esta oferta imperdível. Compre já. Muito comum em propaganda, certo? E aí vem aquele comando também. Leia com atenção antes de responder as perguntas, direcionado a quem? Ao leitor, especialmente em provas e instruções. Certo? Deu para relembrar, porque nós já tivemos essa aula, então aqui são mais dicas para você melhorar a análise dos seus textos, falando sobre as funções, tá bom? E a mensagem que fica para você, olha aí, pela terceira vez, para você não esquecer. Vida longa aos que acreditam na energia boa, sempre, sempre energia boa, tá? Se eu tenho a minha energia positiva, boa, tudo vai embora. No pensamento positivo, no poder de um sorriso, vida longa aos que acreditam no amor, têm fé na bondade das pessoas e tem o quê? Principalmente esperança no mundo, tá bom? Então fica aqui essas dicas para você. Quando você fizer a sua leitura do seu texto complementar, não deixa de fazer a sua atividade. Por quê? Ao final de todas as aulas híbridas, o seu professor vai pegar o seu caderno e vai lhe acompanhar. Maria, Patrícia, João, parabéns, fez todas as atividades híbridas. Muito bem, vou deixar você agora, mas volto para o nosso encontro lá. Vamos ver o que tem pela frente ainda, né? Tem mais uma aula para você, tá bom? Tchau!